Deus abençoe você. Estamos ao vivo pela TV Canção Nova, aqui direto dos estúdios do programa Para Ser Feliz, dos estúdios Santa Clara, onde acontece o programa Para Ser Feliz. Estou muito feliz de ter a sua sintonia. Lembrando que nós estamos fazendo uma série fantástica sobre os sacramentos. E hoje nós falaremos sobre o sacramento do matrimônio, é um sacramento fantástico. Depois falaremos do sacramento da ordem. Na verdade, na terça que vem nós vamos pular o sacramento da ordem. Vamos voltar na próxima terça, porque terça que vem vai ter um programa ao vivo de São Paulo com público, lá na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, né? Rua Tamandaré 355. Então você de São Paulo e região está convidado. Aí lá a gente vai falar um outro tema, que é sobre a esperança. E depois o padre volta na próxima terça para concluir com o sacramento da ordem. Mas enfim, só para te dar aí uma noção de como vai funcionar. Essa série está maravilhosa, porque, gente, como estão surgindo perguntas, como o povo de Deus está se inteirando e aprendendo coisas, interagindo, está sendo maravilhoso. Hoje vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. Vamos começar cantando uma música também que remete a essa realidade. Nossos caminhos não se cruzaram por acaso, pois Deus, no seu carinho, me queria ao teu lado. Te amo. Tu me amas, há entre nós a mesma chama, a chama do amor, do amor. Há entre nós a chama da fé. Cremos em Deus, fonte do nosso amor. Cremos em Deus. Deus abençoa esta nossa união. Maria, Mãe tão boa, nos estenda tua mão. Te amo, tu me amas, há entre nós a mesma chama, a chama do amor, do amor. Há entre nós a chama da fé. Cremos em Deus, fonte do nosso amor. Cremos em Deus. Vocês viram que tem um romance no ar, né? Olha só, falando do matrimônio, os dois casados aqui já prepararam uma música que geralmente se canta em casamentos, né? Sim. Você foi no arco, no baú, né? Essa música do Diácono Nelson, acho que ele compôs, se eu não me engano, na década de 80, essa música, né? Sim. Linda demais, eu ouvi. Como chama? Nossos Caminhos? Né? Nossos Caminhos. Ele fez pra Márcia? Fez pra Márcia, sim. Que legal, lindo demais. Música que se canta geralmente em casamentos. Se você não conhece, convido você a pesquisar aí depois na internet, Nossos Caminhos. As músicas do Diácono Nelson Corrêa, diga-se de passagem, são lindas. Ele é um excelente compositor. É um dos maiores aí, né? Da música católica. Da música católica. Então, obrigado aí por ter tirado esse coelho da cartola. Deus abençoe. Amém. Então, Ellen, também a Carol, esposa do Cleuber, se preparem. Romance está no ar hoje falando do sacramento do matrimônio, hein? Fica a dica. E aí, mestre Cleuber? Como é que você está? Tudo bem? Não, você tem que ficar em pé, porque quem está em casa vê a sua blusa. Olha só a blusa dele. Não, fica em pé, fica em pé. Pô, olha, só porque ia falar de matrimônio. É porque vai falar de matrimônio ele hoje. Queria que a Carol visse nessa blusa. E olha só essa gola de fora. Isso é estiloso, não é? É muito estiloso. É gola V que fala, é e o outro é o que mesmo? O outro é polo?
É isso. Polo. Rapaz do céu, olha só, eu aqui na minha pobre batina, claro que tá eu estou bom. bem vestido, né? Representando o Cristo, mas parabéns, que bom. Obrigado. Então, ó, Carol e Ellen, fica a dica, hein? Bom. Muito bom, meus irmãos. Esse sacramento é fantástico, viu? O sacramento do matrimônio é um sacramento lindo. Tenho muito prazer de, como sacerdote, poder falar sobre, poder direcionar também os casais, né? Eu tenho certeza que vai ser muito bom, sobretudo você que é casado, que está pensando em casar. A gente precisa entender o que é o sacramento, né, gente? É um dom de Deus que comporta compromissos, claro, mas também comporta uma graça, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o sacramento o matrimônio, o sacramento é uma prisão, é isso, é aquilo, eu tenho que agir assim a partir de casado, eu tenho que agir assado, mas não é só um compromisso, é também uma graça. Por exemplo, eu me tornei padre, não é hoje o sacramento da ordem, claro, mas só para te dar um panorama, eu recebi muitos deveres, óbvio, né? O dever de ser um bom padre, de lutar contra o pecado, de direcionar as pessoas, mas eu também recebi uma graça para me ajudar. Não são somente os meus esforços, eu estou sozinho para fazer acontecer, não. O sacramento também te dá uma graça de estado, né? É muito especial. Então, ó, eu quero começar, hoje eu vou ler 3 passagens bíblicas para falar sobre o sacramento do matrimônio. A primeira está em Gênesis, finalzinho do capítulo 1. Na verdade, eu vou pegar mais o capítulo 2 de Gênesis. No final do capítulo 2, ali quando Deus criou, né? Deus criou o ser humano do pó da terra. E depois, Deus, a partir de Gênesis 2, a partir do capítulo do versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Deus tinha criado Adão. E Deus disse, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe corresponda. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e apresentou-os ao homem para ver como os chamaria. Cada ser vivente teria o seu nome que o homem lhe desse. O homem deu nome a todos os animais. Então, já pulei o versículo 20, o Senhor Deus fez vir sobre o homem um sono profundo e ele adormeceu. O Senhor lhe tirou uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. E o homem exclamou, desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher humana, porque foi tirada do homem. Por isso, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher. E eles serão uma só carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja bem, na criação, isso é um dado que a gente chama na teologia criacional. Deus criou o homem e depois ele disse, não é bom que o homem esteja só. O matrimônio é a vocação natural. No caso, eu vou falar isso no dia que eu vou falar do sacramento da ordem, né? A minha vocação, ela é uma vocação atípica, digamos, é um chamado especial em virtude do reino dos céus. Pelo reino dos céus, para viver totalmente como Jesus viveu, que não se casou, que era celibatário, que celebrou o santo sacrifício da missa, né, ofertando o seu corpo e o seu sangue, o padre abre mão, né? O padre não renuncia ao matrimônio, porque você só renuncia a coisa ruim. Você renuncia o diabo, você renuncia o pecado. Ele faz uma oferta do matrimônio, que é o chamado natural de todo ser humano, de todo homem e de toda mulher, né? Ele faz uma oferta pelo reino de Deus. Então, Deus criou a mulher para o homem e o homem para a mulher. Há um dado aí criacional. Claro, como Jesus mesmo explicou lá no Evangelho, eu falava isso no podcast do Vilela semana passada, lá no Inteligência Limitada, que aquela passagem na qual Jesus disse, acho que é Mateus 5, algumas pessoas são incapazes do casamento, porque nasceram assim, ele falou da infertilidade. Depois Jesus disse, algumas pessoas são incapazes porque os homens os fizeram assim. Ele falava dos eunucos, que eram castrados porque trabalhavam diretamente com as rainhas. E no final ele falou, alguns se fizeram incapazes do casamento por causa do reino de Deus. Quem puder entender, entenda. Então Jesus já deixou claro que tinha um chamado ao celibato que é atípico, mas o chamado ordinário é o casamento, é o matrimônio. Deus criou o homem para que ele abandone seu pai e sua mãe, abandone no bom sentido da palavra, né? Não abandonar no sentido de não dar assistência, de não amar, mas para que ele deixe seu pai e sua mãe, a mulher para que deixe seu pai e sua mãe e junto com o homem construa uma família, né? A família é o grande sonho de Deus. E nós vemos na nossa cultura, gente, marcada por tantas ideologias, que cada vez mais
tentam desconstruir no coração do homem, da mulher, esse desejo de ser família. Muitas mulheres que trazem esse desejo natural, porque Deus criou assim, de ser mãe, de ter uma família, homens de serem pais, de ter uma família, estão desistindo por causa da cultura, por causa de feridas, por causa de maus exemplos de matrimônios que viram na família, ou porque pensam que é só a carreira. Olha, o tempo passa tão rápido, né? Por exemplo, falando com todo o carinho das mulheres, né? O sistema reprodutivo feminino, ele tem um prazo ali, né? Para ele funcionar bem, para a mulher gerar vida. Mas o que eu vejo hoje? Com todo carinho eu digo, eu sei que é uma matéria complexa, mas o padre diz como pai espiritual, né? Que às vezes a mulher está preocupada com tanta coisa. Preocupada com a carreira, preocupada com aquilo, preocupada com uma independência. Aí a hora que ela acorda para a maternidade, muitas vezes não dá mais tempo. Quantas mulheres eu recebo pedidos de oração, mas quantas? Padre, eu queria engravidar e não consigo. Mas a hora que ela vai pensar nisso, ela está com 36, 38, 40. E é claro que o sistema reprodutor feminino, à medida que, esses dias eu vi uma ginecologista explicando, à medida que vai passando os anos, depois dos 30 anos, vai diminuindo consideravelmente a possibilidade da mulher engravidar. Sabe? É algo, um dado fisiológico, mas a cultura está ensinando. E às vezes o pai e a mãe ensinam. Não, você tem que ser independente, você tem que ter dinheiro. Claro, não é errado estudar, não é errado buscar independência financeira, mas a vocação da grande maioria das mulheres é a maternidade, é o casamento. E a vocação da grande maioria dos homens é a paternidade, é o casamento. É gerar uma família. Mas nós estamos muito egoístas. A gente quer pensar, mas o meu futuro, eu não vou poder mais ir na praia, eu não vou poder mais viajar, eu não vou poder mais comer chocolate, fazer churrasco. Gente, assumamos a vocação que Deus nos deu. Você que é chamado ao matrimônio, você que é jovem, não tenha medo de se casar jovem, de ter filhos, de se abrir a vida. Eu casei a minha sobrinha com 21 anos em Portugal, ano retrasado, passado. E o marido, Pedro Antônio, está com 23, 23, ele é português, acho que ele tinha 23, e ela, minha irmã morou em Portugal há um tempo, eles se conheceram lá, namoraram, ela com 21, e eles estão tão bem, construindo a vida juntos, sabe? Claro, eu não estou induzindo você a casar mais tarde ou mais cedo, mas sabe, a gente vai entrando tanta laurota na nossa cabeça, que a gente vai saindo do plano de Deus, que é o casamento, que é o matrimônio, que é a procriação. Olha só, o que é o sacramento do matrimônio? Eu já vou ler outras passagens bíblicas, mas eu já quero dizer nesse ínterim, a partir desse versículo que eu li. É uma aliança sagrada entre o homem e uma mulher, que foi instituída por Deus e que foi elevada por Cristo à categoria de sacramento. Então a união do homem e uma mulher é uma coisa natural. Tanto que, naturalmente falando, existe atração, existe a complementaridade. Você vê que os corpos foram feitos uns para os outros, um para o outro, fisiologicamente falando. A geração da vida, né? A mulher que tem o óvulo, o homem que tem o espermatozoide. Deus criou assim, só que Cristo elevou isso à dignidade de sacramento. Ele tornou sagrada essa aliança, né? O que mais que eu posso dizer aqui? Qual é a finalidade do matrimônio? Nos ensina o Código de Direito Canônico. Primeira, é o bem dos cônjuges. Os esposos e a esposa não se uniram só para ter filho, ou só para pagar conta, não. É o bem dos cônjuges, eles têm que se curtir, eles têm que namorar, eles têm que viver bem. É a união, o amor conjugal. Primeira coisa, o bem dos cônjuges, mas também, segunda coisa, o Código de Direito Canônico nos ensina a procriação e a educação dos filhos. O casal tem que estar aberto à vida. Claro, não estou falando para você ter 15 filhos, que vão conversar, vão ver as condições, mas ser generoso, se participar da obra da criação com Deus, né? Claro, cada casal vai conversar, vai ver as situações, questionar, né, o porquê você não quer ter filho. Às vezes as razões, gente, são egoístas, sabe, eu sou padre e às vezes eu escuto casais com 25 anos de vida ou 30, e falam assim, eu não quero ter filho, é muito caro. Tudo bem, só que eu escuto também, às vezes no mesmo dia, casais com 60 anos de idade ou 50 anos de casamento que dizem assim, padre, se eu soubesse eu tinha tido mais. Eu perdi um que talvez morreu, ou um mora fora do país, ou o outro mora longe, agora eu estou idoso, estou sozinho. Onde comeu um, podia comer dois, onde comeu dois, podia comer três, né? Como muda a percepção à medida que a pessoa vai envelhecendo e amadurecendo. Só que o mundo de hoje parece que quer nos distrair, sabe? A pessoa busca tanta coisa, aí com 45 anos quer ter filho, com todo o carinho, o padre diz, é um tema delicado, mas eu preciso dizer. Sabe, se abra a vida, entenda qual é o seu chamado. Tudo é importante, o trabalho é importante, mas muitas vezes o seu chamado é a família, é construir uma família, sabe? É gerar vida. E às vezes é o egoísmo que não nos quer deixar nos abrirmos à vida. Então, o matrimônio também, além da procriação e educação dos filhos,
o matrimônio existe para se tornar um sinal do amor que existe entre Cristo e a igreja. Eu vou ler isso em Efésios já já. Então vamos lá. Quero ler a próxima passagem, que está em Mateus 19. Do 3 ao 6. Quando terminou essas palavras, Jesus deixou a Galileia e foi para a região da Judeia, pelo outro lado do Jordão. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo, perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Olha só, é uma só carne depois do casamento. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Você que casou, você é uma só carne com essa pessoa. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: como então Moisés mandou dar uma carta de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu essa carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, mas não era assim desde o princípio, ou seja, isso não era o projeto de Deus. Ora, eu vos digo, quem despede a sua mulher, fora o caso de união ilícita, e se casa com outro, comete adultério, e quem se casa com alguém que já foi casado, comete adultério. Está vendo? Isso aqui é Jesus que está dizendo. Gente, eu explico isso aqui quase todo o programa. E cada programa vem gente mandando mensagem: eu não sou casado, não posso comungar. Gente, eu já expliquei milhares de vezes, né? É só você digitar aí na internet, depois no YouTube, programa para ser feliz, nulidade matrimonial, que eu fiz com o Dom José Falcão. Nós explicamos isso, né? Então, o sacramento é indissolúvel. Uma vez que ele foi celebrado, ninguém pode cancelar. Sabe, uma vez que ele aconteceu, ele aconteceu. Então só pode ser desfeito em caso de união ilegítima, quando ele não aconteceu, né? Agora, Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água do batismo. Pois ele quis apresentá-la a si mesma toda bela, sem mancha nem ruga, ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar as suas esposas, como amam o seu próprio corpo. Aquele que ama a sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou a própria carne, pelo contrário, a alimenta, cerca-a de cuidado, como Cristo faz com a igreja. Esse mistério é grande, eu digo em referência a Cristo e a igreja. Em suma, cada um de vós ame a sua esposa como a si mesmo, que a esposa também tenha respeito pelo marido. O que São Paulo está dizendo aqui aos Efésios? Capítulo 5, o que eu já disse. O casamento, a união do homem e de uma mulher, é uma prefiguração, uma imagem da união de Cristo com a igreja. Cristo deu a vida pela igreja. Então o homem deve dar a vida pela sua esposa. A igreja também respeita Cristo, está com Cristo sob a sua missão. Assim a mulher também deve estar com o marido. Os dois são uma só carne, nenhum é maior, nem o outro é menor. Os dois estão sobre uma única missão. Isso que é a palavra submissão, submissio do latim. Colocar-se sobre uma mesma missão, a missão de educar os filhos, na missão de santificarem um ao outro. Casamento, você não entra no casamento para você ser feliz somente. Eu quero casar para eu ser feliz. Não, você entra no casamento para você ir para o céu, para você santificar o outro, para você amar. E se santificando o outro, renunciando a si mesmo, amando, você vai para o céu, você vai ser feliz, você vai no caminho crescendo. Você está entendendo? Então, o casamento, ele é realizado com o consentimento livre dos noivos, né? E exige uma fidelidade e exclusividade até o fim, abertura à vida, como eu falei, a abertura para educar os filhos na fé, e também os efeitos do matrimônio. Ele dá uma graça santificante para o casal, um socorro espiritual para o casal, juntos e unidos a Cristo superarem as dificuldades. Ele gera uma aliança indissolúvel e permanente, né? O vínculo permanente, e através do sacramento do matrimônio, a presença de Cristo está sempre no seio do casal, no seio da família, junto ao casal. É uma graça santificante, é uma graça de estado. E olha só, claro que viver no matrimônio, que é lindo, é uma prefiguração do amor de Cristo pela igreja, exige o quê? Disposição para amar,
disposição para perdoar, exige também capacidade de negar-se a si mesmo, né? Renunciar-se a si mesmo, como Jesus disse. Onde há amor verdadeiro, há sacrifício. Onde não há amor, não há sacrifício. O amor exige um esquecer-se de si. O amor exige um dizer não ao egoísmo, um se entregar. E é lógico, é desafiante. Então, o matrimônio vai exigir perdão, vai exigir diálogo, vai exigir paciência, vai exigir oração. Está difícil cuidar da sua esposa, estar com o seu esposo? Reze mais, peça a Deus sabedoria. Tenha paciência com o jeito do outro. Saiba de uma coisa, a pessoa não vai se tornar o que você quer. Ela é o que ela tem uma identidade, ela tem uma personalidade. Claro, estimule-a a melhorar, a crescer, reze por ela, mas você não vai transformá-la numa outra pessoa. Então tem que ter uma aceitação, eu digo, da personalidade, da cultura do outro. Claro, estimulá-lo a crescer, a deixar os defeitos graves, né? Mas também ter uma acolhida, sabe? Ter oração. O casal precisa rezar junto. O Padre Léo dizia que o casamento só dá certo quando é em 3, né? O homem, a mulher e Deus. Deus é o centro, né? A oração, a palavra de Deus, os dois buscarem crescer na fé. E quando um não está buscando, que o outro seja sustento, reze a mais por aquele, lute por aquele, né? E você sabe que no Catecismo da Igreja Católica, dos números 1601 a 1666, a igreja fala sobre o sacramento do matrimônio. Ela define o matrimônio, né, do 1601 a 1605. A igreja define o matrimônio como uma comunhão íntima de vida, ordenada aos bens dos cônjuges, a procriação e a educação da prole. Aquilo que eu falei, é o bem dos esposos, é a abertura à vida, é educar na fé, né? Do número 1607 do Catecismo ao 1611, Catecismo da Igreja Católica, a Igreja explora a instituição do matrimônio pelo Criador, descrevendo-o como uma aliança fundada na comunhão da vida e do amor conjugal. É uma comunhão, é ser uma só carne, é preciso ter transparência, é preciso ter diálogo, é preciso ter verdade no matrimônio. É preciso, quando o outro não está bem, você sustentá-lo, você levantar aquele que caiu, né? O número 1608 do Catecismo menciona as dificuldades e a fragilidade que o pecado introduziu na vida matrimonial, né? Deus sonhou a união do homem e a mulher como algo perfeito, um vínculo perfeito. Mas o pecado também adentrou na instituição matrimonial, e as fraquezas de um e de outro que cedem ao pecado, que cedem à impureza, que cedem ao egoísmo, vão destruindo a comunhão conjugal. Então é preciso buscar a santidade, ambos, tanto o esposo quanto a esposa, e buscar santificar os filhos no matrimônio, para vencer, né, essas realidades, os efeitos do pecado, as consequências do pecado também na instituição matrimonial. Se ambos tiverem a disposição de amar, de conversar, de respeitar, de dialogar, de recomeçar, né, o matrimônio vai para frente. Mas o mundanismo, gente, as séries, a televisão, os filmes, estão cada vez mais querendo ensinar que o casamento não existe, que cada um pode trair, pode sair com quem quiser, que tem que mentir, que tem que trair, negar. Isso é mundanismo, isso é diabólico. A família é sagrada. Você tem que respeitar a sua esposa, o seu esposo, levar a sério. Está com dificuldade? Pede ajuda. Mas não ceda a esse mundanismo, né? Número 1609 a 1617 do Catecismo aborda a pedagogia divina no Antigo Testamento como a lei que preparou para a nova aliança e para a instituição do sacramento do matrimônio. Número 1618 a 1620 do Catecismo, né? Estou citando aqui a seção que fala do matrimônio, no Catecismo da Igreja, descreveu como Cristo elevou o matrimônio a sacramento, tornando uma participação na aliança entre ele e a Igreja. 1641 do Catecismo, artigo 1641, explica que a graça do sacramento ajuda os cônjuges a viverem a santidade do seu estado. Ou seja, você que mora junto e não se casou, você está perdendo uma graça santificante. Quando você conseguir regularizar a sua situação e se casar, você vai sair da condição, né, de pecado, e também você vai receber uma graça santificante para viver a santidade do seu estado. Com todo respeito a quem, por algum motivo, não consegue, né, contrair a aliança sagrada do matrimônio, por um impedimento que às vezes não é nem seu, é da outra parte. Claro, talvez você viva no estado de segunda união, mas a gente respeita, né? Acolhe com carinho você, tem lugar na igreja para você. Mas o sonho de Deus é o matrimônio.
E a gente, quando pode resolver a situação para se casar, resolva, vai atrás e peça a nulidade matrimonial. Investigue se tem possibilidade, né, de ter o processo de nulidade, se o sacramento não aconteceu, para você casar de novo, sair do estado de pecado mortal e receber a graça santificante, porque o matrimônio não é só dever, é graça também. É uma alegria, é um dom espiritual que Deus derrama para ajudar você a viver bem o seu matrimônio. 1641 a 1643 do Catecismo fala da unidade e da indissolubilidade do laço matrimonial, bem como da fidelidade, da abertura à fecundidade, né? Então eu estou lendo aqui 1601 a 1666, estou lendo o resumo dessa parte tão rica do Catecismo que fala sobre o sacramento do matrimônio. Depois você pode ler Catecismo da Igreja Católica, números 1601 a 1666, é uma riqueza, gente. Estou trazendo um resumo porque o programa é rápido, né? Mas enfim, segundo bloco eu vou estar aqui para responder as suas perguntas via WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Manda sua mensagem para nós, tá? Vai ser uma alegria responder você. E olha, saiba que o sacramento é uma bênção, ele é santo, ele é uma graça. Se o seu matrimônio não está fácil, por algum problema, por defeito do esposo, da esposa, não jogue junto com a água suja o bebê que nela tomou banho. Não é que todo sacramento não presta, não é que todo casamento não presta. Você está lhe dando um problema. Separe as coisas, peça a Deus a graça do seu sacramento, do seu matrimônio ser retificado, ser curado, ser restaurado, né? Mas entenda que é uma instituição divina e que é uma bênção. Vamos cantar, já já estaremos de volta. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. Vem proteger toda a minha família, nenhum mal tem poder sobre nós. Vem proteger toda a minha família, nenhum mal tem poder sobre nós. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Que bênção, gente. Estamos de volta. Quero apresentar a você, para entender os sacramentos, o livro do professor Felipe Aquino, Homem e Mulher em Sintonia, do Monsenhor Jonas Abib. Vocês estão conseguindo filmar bem aqui. O meu livro Curar-se para Ser Feliz. Também o terço, vocês estão filmando aí, né? Já pego. Terço pela Libertação da Ansiedade, que está aqui. Tudo isso no loja.cançãonova.com você vai encontrar, tá bom? Olha, vamos lá. Já tem umas perguntas boas aqui. Quero já começar com as leituras. Vamos lá, respondendo as perguntas. Padre, meu nome é, deixa eu ver, não vou dizer o nome, deixa eu ver o final. Depois de 8 anos juntos com o pai da minha filha, através das pregações do senhor e do Frei Gilson, decidimos nos casar e termos a bênção de Deus. E não abrimos mão disso. Iremos nos casar em novembro. Que legal, Lohane Lopes, que legal, filha. Deus abençoe, viu? Lindo testemunho, que Deus abençoe muito você, viu? Vamos lá. Padre, sou evangélica, Vanessa, mas coloquei no canal e escutei o senhor falando tão lindamente sobre o matrimônio. Deus abençoe o dom do ensinamento. Obrigado, Vanessa. Obrigado aos irmãos evangélicos que acompanham. Deus abençoe. São muito bem-vindos aqui, tá? Deus abençoe. Eu não vou dizer o nome. Padre, homem casado pode ter um amigo em segredo da esposa? Nesse caso é considerado adultério? Ô, meu amigo, se você é casado, por que você vai ter uma amiga em segredo da sua esposa?
Olha, você que é mulher talvez não saiba, mas nós homens somos muito vulneráveis, sobretudo no olhar, no toque, no sentir, na proximidade, porque o homem é muito externo, né? A genitalidade masculina é externa, diferente da mulher que é interna. Então por que você vai ficar brincando com fogo, meu amigo? Em primeiro lugar, homem casado não tem que ficar andando com amiga aí. Você é casado, toma atento, haja como homem casado, seja homem, pelo menos uma vez na vida, né? E honra o que você assumiu. É verdade, uai. Fica com essa frescurada aí. Não tem que ter frescura com a amiguinha. Olha, a gente lutando e não dando brecha já é difícil, né? O mundo de hoje é difícil, sensualizado. Então tem que tomar postura de homem casado. Tá bom? Respondido. Padre, boa noite, Mari Caetano. Assisti o senhor no podcast Inteligência Emocional. Fiquei impressionada com a sua história. Não sou católica ainda, mas comecei a frequentar algumas missas, estou buscando conversão. Padre, meu contato é porque me comoveu a maneira como a sua mãe foi fundamental na sua história para o senhor sair das drogas, etc. No caso do meu filho, ele não tem envolvimento ainda com drogas, padre, mas é o vício na mentira, agressões, comportamentos recorrentes. Já tentei de tudo e não consigo ajudá-lo. Me ensina, padre, como eu posso, através da oração, ajudar o meu filho. Olha, você falou que está vindo agora, né, para a igreja. A minha mãe rezou muito rosário por mim, foi muito eficaz. De joelhos lá em casa, às vezes no Santíssimo. Ela rezava de tudo quanto é forma, né, intercedia. O Padre Jonas tem uma analogia, que a intercessão é como quando você está enchendo uma caixa d'água, né? Uma caixa, vamos supor que você está enchendo uma caixa d'água com baldes. Pode demorar, mas 5 baldes hoje, 5 baldes amanhã, 10 depois de amanhã, 2 depois de amanhã. Vai chegar uma hora que a caixa vai encher e vai transbordar. Então a intercessão é isso, é perseverar, é ser constante, que uma hora a graça vai alcançar o coração dele, né? E claro, ser perspicaz também. Ir lá na igreja, tem algum grupo de jovens lá? Se tiver, vai lá, conversa com o líder do grupo de jovens, vê se algum dos jovens pode ir lá fazer uma visita, encontrar o seu filho, porque jovem falando com jovem é outra coisa, né? Funciona muito bem. Ontem, quem acompanhou ao vivo a Missa das Famílias, eu recebi ontem aí o Padre Ricardo Campanucci, lá da minha cidade, que ele era um jovenzinho bem perdido, assim, revoltado, que a mãe foi lá na igreja, pediu para eu ir à casa dele fazer uma visita, né? Eu fui, me tratou muito mal, me recebeu mal, fui lá, dei meu testemunho, evangelizei. Eu tinha uns 18 e ele devia ter uns 16, acho. E eu falei, esse cara nunca vai voltar na igreja. No outro domingo ele estava lá no grupo de jovens, hoje é padre já, tá entendendo? Por causa disso, né? Deus me, através da mãe dele que foi lá pedir para mim na igreja, eu fui visitá-lo. Então, conheça os jovens lá do grupo, tá? É a Mari. Conheça os jovens lá do grupo da igreja. Senhora precisa começar a participar. Ser católica mesmo de verdade, filha. Se engajar na igreja, porque lá você vai conhecer os jovens, você vai conhecer os grupos. E aí você vai ter possibilidade de fazer amizade com esses jovens e pedir para eles irem lá. Porque às vezes só a mãe falando, né? A mãe e o pai, você que é mãe e pai sabe, né? Não é brinquedo. Sei que esse não é o tema, mas eu achei por bem responder essa mãe aqui, né? Vamos lá então. Nossa, aqui tem de pergunta, Samuca. Olha aqui. O tema tá fervendo. Ó, cadê os homens fazendo? Ah, tem um homem aqui, tem 2 homens, tá bom. Tem um que é Kleber, quase Kleuber. Você lê para nós lá o WhatsApp? Sim, essa mensagem é da Patrícia, do Rio de Janeiro. Boa noite, preciso de ajuda para vencer o adultério. Volta e meia eu caio nesse pecado. Ainda bem que ela não deu sobrenome, né? Senão ia dar confusão, hein? A zebra, né? Ó, gente, essas mensagens mais pessoais, vocês me ajudem, hein? Não me mandam o nome, não. Vai que tem o sobrenome e o marido está do lado, né? É, ai. Verdade. Filha, brincadeiras à parte, olha, é uma luta. Tem pessoas, olha, eu vou dizer para você que não tem uma tendência aos pecados sexuais, à sensualidade muito grande, que para você é muito fácil, não julgue quem tem, tá? Estou falando como confessor, que houve milhares de pessoas. Já atendi várias confissões de muita gente, né? Muitas pessoas, desculpa. Não julgue, porque tem gente que pela história de vida, pelas experiências que viveu, ou pelo temperamento, né? O sanguíneo, por exemplo, ele é mais sensual, né? Ele sente muito. Tem mais dificuldade. Tem pessoas que têm dificuldade mais nessa área. Mas todo mundo é chamado à santidade, à castidade, dentro do seu estado. A castidade do matrimônio é viver a sexualidade com a esposa, com o esposo, não com outras pessoas. Então, o que é a luta? O que vai te ajudar? Vida de oração, né? Rosário, sacramentos, comungar, ir à missa, ler a palavra. Fugir dos ambientes que estimulam o adultério, entendeu?
Fugir dos ambientes que estimulam o adultério. Essa coisa de ficar com um amiguinho, conversazinha com ex-namorado. Acabou. Toma a postura de mulher casada, de homem casado. E tem dias que a gente está mais vulnerável. Então tente ter um padre ou um amigo da igreja, alguém que naquele dia você possa ligar. Ou hoje eu não estou bem, eu estou com vontade de fazer uma burrada. Podemos tomar um café? Você pode conversar comigo? Sabe? E engaje-se na luta, né? Entenda que esse é um pecado que desagrada a Deus, isso não é a vontade de Deus, é a vontade do demônio, e você tem que lutar contra. Engaje-se na luta, né? Vamos lá. Boa noite, padre. Fazer o sinal da cruz em frente da igreja é correto? Claro que é, pode fazer. Achei que era uma pergunta mais consistente. Padre, fiquei casada há 40 anos e sempre fui traída. E meu marido teve 3 filhos fora do casamento. Há 2 anos ele foi embora, eu me divorciei. Meu casamento tem nulidade? Anulidade? Não é anulidade, filha, é nulidade. Não tem o prefixo a. Porque pode parecer bobeira, mas não é. Porque o prefixo a de anular significa que você vai desfazer algo que foi feito. Não é anulidade, é nulidade. Porque a igreja vai instaurar um processo para ver se o casamento não aconteceu. Se o sacramento, no ato de ser celebrado, por falta de alguma das propriedades essenciais do matrimônio, não aconteceu. Então, há indício sim de que o seu matrimônio é inválido, é nulo, mas você tem que abrir o processo no tribunal eclesiástico da sua diocese. Mais uma vez eu digo, eu fiz 2 programas inteiros com Dom José Falcão, que é canonista aqui, sobre nulidade matrimonial. É só você digitar no meu canal no YouTube, nulidade matrimonial para ser feliz, Padre Adriano e Dom Falcão. Vai aparecer. Então, 2 programas maravilhosos, tá bom? Aí você vai ter que verificar. Eu não posso dizer porque eu não te ouvi, eu não sei quais foram as realidades, as circunstâncias do seu matrimônio, tá bom? Um homem aqui, padre, como posso fazer para meu matrimônio? Acho que faltou uma palavra aqui. Pois vivo muito tempo assim. Sou católica e minha esposa é evangélica. Não entramos no acordo, pois eu não mudo e ela não decidiu nada e diz que não vai mudar. Mas tenho fé que tudo dará certo e ela vai comigo na missa e sei que não posso receber Cristo na Eucaristia. Participo, mas não recebo porque eu não casei, né? Essa seria a minha condenação. Olha, Diego, você pode, só um minuto. Posso emendar aqui? É a mesma pergunta, praticamente já tem aqui. Tá bom, então fala. É o Vinícius Martins que perguntou quase a mesma coisa aí dessa pergunta que o senhor fez. Daí a gente responde as duas. Claro, fica à vontade. Né? Vinícius Martins de Bangu, Rio de Janeiro. 2 homens aí, ó. Sou católico e minha esposa é protestante. Ela não aceita a minha fé no catolicismo. Está muito difícil nossa vivência. O que fazer? Olha, eu vou responder primeiro a questão prática. Vocês não estão casados, não podem comungar porque vivem com uma pessoa sem estar casado. Mas vocês podem procurar o padre aí da paróquia e depois procurar o padre da paróquia e o padre abrir um recurso no tribunal eclesiástico aí da diocese para vocês pedirem o casamento com disparidade de culto. O bispo pode dar uma sanação radical, um recurso canônico, né? Para vocês receberem o casamento com disparidade de culto. Ele vai investigar, ver o melhor recurso canônico, mas vocês podem se casar, mesmo não indo na igreja celebrar o matrimônio. Vocês podem se casar por um decreto do bispo e poder comungar. Agora, essas coisas tem que verificar bem, porque está lá no namoro, ardendo aí de desejo, e quer casar, mas se a mulher é evangélica e você é católico, e para você a fé é importante, para ela a fé dela é importante, vocês têm que conversar, chegar a um acordo, né? Olha, nós vamos batizar os filhos na igreja católica e eles vão se casar, tal. Você tem que chegar a um acordo, tem que conversar, porque os dois, ela é mãe e você é pai. Então, talvez ela não mude, mas como a gente pode viver bem a nossa fé? Ambos somos cristãos, em que pontos a gente concorda, sabe? Porque talvez ela não mude, me perdoe. A gente não pode casar achando, eu vou casar, a pessoa vai mudar totalmente. Não, tem que fazer bem as contas, né? Vamos lá. Outro homem, os homens estão participando. Os homens estão. Mas obrigado, Samuel. Bem, isso aí. Você me ajudou a responder as 2 perguntas, de fato, você tinha razão. Padre, fui casado, terminei o relacionamento, era bem conturbado. Uma mulher muito mimada, próxima da mãe, isso é um problema. O cara que casou com uma meninona mimada está perdido, cara. Eu estou acompanhando um caso assim, não vou entrar em detalhe. Olha, mulher, você casou, minha filha. Você não é mais a meninona criada para a mãe. Você tem que assumir a sua vida, lavar suas roupas, fazer sua comida, ter as suas escolhas, se portar como mulher, tá entendendo? A mulher casa, não quer a vida íntima, porque está sempre com dor de cabeça, né? Os homens, o que eu mais escuto dos homens, viu?
É o que eu mais escuto por aí dos homens. Eu não quero, não, é muito pesado. Minha mãe veio me ajudar a cuidar do meu filho. Tua mãe pode ajudar, mas o filho é teu. É você que tem que educar. Às vezes por preguiça, deixa a mãe educar e o marido acha ruim, a culpa é do marido, mas o filho é de vocês. A mãe e o pai, o vô e a avó vão ajudar, mas quem vai ter que educar é vocês. Mas por preguiça, é uma menina mimada. Mas enfim, voltando ao assunto. Padre, eu sou às vezes ele falou que ele se separou dessa mulher, né? Eu sou às vezes um pouco grosso com as palavras, tentei seguir a minha vida com outra pessoa e bem mais perto de Deus. Só que quanto mais perto de Deus, sinto que fiz a coisa errada em ter terminado. Hoje estou só, o que fazer? Olha, filho, Williano, eu não sei se é possível você voltar com a sua primeira esposa, porque eu espero que depois de tudo isso que ela passou, ela tenha amadurecido, né? Não, gente mimada, eu vou dizer para ti, é difícil demais. Eu rezo por quem casou com uma mulher mimada ou com um homem mimado. Tem o outro lado também, a mulher casa com o meninão da mamãe. Vontade de dar uma benção com a mão fechada na testa, tem hora, viu? Uma metáfora, tá, gente? Uma metáfora. Depois o cara vai ficar com medo. Viu um padre 2 metros. Benção do Tyson. A benção do Tyson. Não, porque é uma brincadeira, claro, o padre está brincando. Mas é uma maneira de dizer, acorda. Você casou, acorda. Sabe? Tem que amadurecer. A Bíblia está escrito, o homem deixará seu pai e sua mãe. A mulher deixará seu pai e sua mãe para criarem uma só coisa. Mas às vezes é a preguiça, é o comodismo. E você, pai e mãe, educa o seu filho e a tua filha para a vida, não para ficar dependente de você. Um pai e uma mãe que cria um filho e uma filha que depois de casado fica dependente de si, do pai e da mãe ainda, tem que se considerar um péssimo pai e uma péssima mãe. Você tem que criar o seu filho para autonomia, sabe? Mas enfim, filho, tenta conversar com ela, se for possível, talvez ela amadureceu, né? E se for possível retomar, se não fica o aprendizado. Às vezes, infelizmente, a gente erra muito para aprender, né? É a vida. Padre, boa noite. Sou Maria de Lourdes. Fui casada por 17 anos. Em junho agora fez 5 anos que nós nos separamos. E, com a graça de Deus, voltamos semana que vem. Vamos renovar os votos do casamento. Que bênção, Maria. Parabéns, tá? Padre, sou casada há 14 anos. Fernanda. Temos 3 filhos. Um de 1 ano e meio. Na minha segunda gravidez, os médicos disseram que não recomendavam outra gravidez. Agora, depois de 9 anos, veio o caçula. A médica disse novamente para eu não engravidar. Poderia ficar na mesa de cirurgia. Nesse caso, queria operar, mas a igreja é contra. Qual seria a orientação? Olha só, Fernanda, operar o que você fala? Não entendi. A vasectomia do homem, né, acho? Como é que chama a cirurgia da mulher mesmo? É vasectomia? Laqueadura, isso mesmo. Olha, a laqueadura, ela não é de acordo com a moral da igreja, né? Ela é um pecado, sim. Mas se há um risco de morte, etc., você faz o seguinte, eu não consigo avaliar, que eu não conversei com o seu médico, você tem que procurar o padre da sua igreja, falar o que o médico falou, explicar os pormenores, você está entendendo? E aí vocês vão juntos, ele vai te orientar para o melhor caminho. Porque eu sempre digo aqui no Pra Ser Feliz, esse é um programa de direção espiritual? É. Mas na direção espiritual, uma coisa é eu falar uma coisa genérica. Outra coisa é eu ouvir a pessoa, entender os pormenores, os prós, os contras, o contexto, e aí dar uma orientação precisa. Porque tem diagnósticos, tem direções espirituais, que você precisa de contexto para orientar, entendeu? Você precisa de contexto. Então é isso, tá bom? Aí procura o seu padre aí, você vai dizer para ele tudo e aí vocês vão refletir sobre isso juntos. Vamos lá, gente. Uma pessoa de um nome bem difícil que eu não vou nem arriscar responder. Valicasibuema. Tentei, vai. Um amigo protestante teima em dizer que Deus permite a separação em caso de traição. Eu acredito que não é bem assim. Ele pediu para ler Mateus 19, do 1 ao 9. Eu que acabei de ler. Pode me explicar? Não, está explicado. O que Jesus disse está dito. Jesus disse, se o casamento aconteceu, aconteceu. O casamento só é inválido em caso de união ilegítima. Se na união houve um vício, na contração da união. Algo que verdadeiramente fez com que o sacramento não acontecesse. Traição não é motivo de nulidade matrimonial. Só se houve uma mentira com relação a isso no ato da contração do matrimônio. Sabe? Se for assim, por que existe o perdão, a restauração matrimonial? Por que existe pastoral familiar, né? É muito fácil, não é? Com todo carinho, todo respeito a quem viveu
a traição, né? Sofreu por isso, mas isso não é um motivo de nulidade matrimonial. Nossa, Samuel, tá difícil de responder tudo aqui. Temos pouco tempo. Lê para nós a Josi de Brumado, Samuel. Josi de Brumado, Bahia. Josi, isso que eu falei. É isso aí. Boa noite, padre. Eu queria muito viver em paz no meu casamento. Meu esposo sempre faz coisas infantis que me magoa, me machuca. Molecão criado com a avó. Exatamente. E quando vamos sair, ele sai antes para outro lugar e me deixa esperando. Dentro de tantos outros exemplos, eu cobro e ele só fala que estou errada. Eu cobro atenção e tudo. Muito triste, pois eu me doei para ele. O que fazer para viver bem? Olha, isso é um caso de uma mulher que casou com um menino, né? Se eu ver esse rapaz, eu ia falar, vira homem, pelo amor de Deus, honra aí o que Deus te deu, né? Não vou citar aqui em rede nacional, né? Tem que virar homem, cara, né? Trata a mulher, a menina tem que se tornar a mãe do menino, do marido, né? Você que é casado, você não é filho da sua esposa, tá? É difícil, filha. Você tem que rezar, insistir, lutar, buscar ajuda, talvez, um padre para atender vocês, um terapeuta de casal, cristão, né? Eu sugiro. Deu bastante perguntas, hein, padre, esse programa, hein? Não, tem um monte aqui. Olha, você tem que fazer outro, hein? Eu corri tanto aqui a parte do catecismo, eu vou conversar com a diretora depois, talvez que o tempo já está acabando, né? A Maria Eduarda já está mostrando a faca ali para mim. Faca no pescoço, termina. Mas brincadeira, tá, gente? Ó, brincadeira. Mas talvez eu volte, vou conversar com a diretora, depois que voltar de São Paulo, a fazer o sacramento, um segundo programa sobre o sacramento do matrimônio, né? Porque, Samuel, tem muita pergunta aqui e eu vou desenvolver melhor aqueles artigos do catecismo, né? Ótimo. Porque eu li um resumo do resumo ali, viu? São 65 artigos. Então eu posso discorrer sobre uns 5 ali daqueles artigos, né? E responder. Mas eu já digo que tem 2 programas que eu fiz sobre nulidade matrimonial, repito, perfeito, explicadíssimo. Então é só digitar Padre Adriano Zandoná para ser feliz, nulidade matrimonial 1, e tem o nulidade matrimonial 2, que eu recebi um bispo canonista que explicou assim, com precisão, como que funciona, tá bom? Sacramento é coisa séria, gente, não é brincadeira. Então tem que levar a sério. Casou, pensa bem antes de casar. Casou, meu amigo, cata o touro pelo chifre, vai até o fim, honra, seja homem, seja mulher, né? Está com dificuldade, caiu em adultério, confessa, busca ajuda, recomeça, bola para frente. Casamento não é descartável, né? Teve outro bispo que veio também? Teve teve também. Não, mas o outro não foi especificamente. O Dom Devair foi sobre casais de segunda união, especificamente. Isso. Então também você pode procurar na internet casais de segunda união, Padre Adriano Zandoná, com o Dom Devair, bispo de Piracicaba, muito querido amigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem live. Agora eu saio daqui e já vou para o outro estúdio onde tem a live. Live da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Começando agora 10:50, já está começando. O Orlando Júnior já está lá no estúdio para cantar. Migre agora para o meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, diante do Santíssimo, 1 hora de oração, Quaresma de São Miguel, Santo Terço, oração por cura, por libertação. Você não vai se arrepender. Sai daqui agora, já vai para o canal, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, para você rezar a Quaresma comigo. Vai ser muito especial e você pode também ajudar a Canção Nova lá. Tá certo? Deus abençoe. Vem proteger toda a minha família. Obrigado, filha. Foi maravilhoso. Obrigado. A tua casa é o meu lugar. Canta com o Padre. E faz essa experiência de voltar também. A voz da consciência me fez réu. Os porcos me lembraram o que deixei pra trás. Rompi a aliança sem pudor e escravo do pecado me tornei. Tão ingrato logo eu fiquei, com meus erros eu feri teu coração. Que saudade de te encontrar, pois a tua casa é o meu lugar. Mas hoje
abraço, Pai, me encontrarei. O meu pecado, eu sei, não cancela o teu amor. Eu quero estar contigo, seja onde for. Aliança, vestes novas, tu me dás. Devolve a vida ao filho que morreu. Talvez você seja esse filho hoje. Volta para o coração do Pai, volta para o abraço do Pai. Ele não te condena, Ele quer te perdoar e te fazer feliz. Ele está esperando você. A voz da consciência às vezes nos faz réus também. A voz da consciência me fez réu. Os porcos me lembraram o que deixei pra trás. Rompi a aliança sem pudor, e escravo do pecado me tornei. Tão ingrato logo eu fiquei, com meus erros eu feri teu coração. Que saudade de te encontrar, pois a tua casa é o meu lugar. Mas hoje eu quero voltar para ti. Eu sei, aqui não é o meu lugar. Minha herança eu roubei, me profanei. Em teu abraço, Pai, me encontrarei. O meu pecado, eu sei, não cancela o teu amor. Eu quero estar contigo, seja onde for. Aliança, vestes novas, tu me dás. Devolve a vida ao filho que morreu. Aliança, vestes novas, tu me dás. Devolve a vida ao filho que morreu. Teu pecado não cancela o amor de Deus, mas te afasta dele por uma opção sua. Volta para o Pai, Ele te ama e espera você. Amém.